eu vou passar rapidamente também, é muito simples, tá? De como que vocês criam um link, ok? Como é que vocês criam o link? Lá em ferramentas, vocês vão achar contrata fácil, benefícios gerar link. Então, quando você clica aqui no gerar links, já vai vir preenchido o nome, a razão, o e-mail de vocês, corretores. Eventualmente, você pode colocar um outro e-mail, se você quiser. Você obrigatoriamente tem que colocar o DDD e o telefone. Tá? Isso aqui é uma nova visão que a gente, olhando um parceiro, né, alguns parceiros nossos na companhia, porque você pode ser corretor, mas você pode ter parceiros que não sejam um corretor dentro da tua corretora, vendedores, né? E aí você pode criar usuários filhos, né? Então, além do João corretor, ele pode ter um usuário filho que vai usar esse link no dia a dia dele, presencial, com o cliente, nas redes de relacionamento dele, mídia e tal, em parceiros. E até, de repente, parcerias que ele queira fazer uma distinção, ok? Da onde que está saindo aquela produção. Tem outras formas de fazer isso, mas aqui no Contratar Fácil seria assim. E eu posso criar vários comissionamentos para esses usuários filhos. Então, o João pode decidir um comissionamento para botar na página dele, né, da corretora, com um comissionamento assim. Ele pode ter um comissionamento que ele queira utilizar para os envios dele, dos clientes dele, quando ele faz um filtro da carteira de automóvel, de saúde, até tantos salários. Então, eu posso botar uma comissão assim. Então, eu posso ter vários links, né, para vários usuários filhos da mesma pessoa ou de pessoas distintas. Tá bom? Aqui, identificação, quando você vê que eu vou entrar lá no Contrata Fácil propriamente dito, eu posso colocar lá, no exemplo que eu vou dar, Nikit e tal, não sei o quê, João Filho. Né? Esse é o nome que o teu cliente vai identificar na ferramenta. Isso aqui é uma coisa interna. Você pode colocar João Filho. Tá bom? Então, Ney, só para deixar aqui bem claro, o pessoal entra no portal do corretor, né, da Sul América, vai em ferramentas, lá vai estar Contrata Fácil. Você clica, aparece essa tela aí que o Ney está mostrando. Tá? Isso. Tem só uma observação, desculpa, tá? Passei demais aqui uma situação. Quando você entra do lado direito do portal do corretor, tem lá gestão de acesso. Lá no gestão de acesso para um funcionário teu ou para um corretor, eliminando algumas funções, minimizando alguns acessos dele. Se você está fazendo esse usuário filho para ele utilizar só para o Contrata Fácil, você vai ter que desmarcar tudo lá e deixar só o Contrata Fácil vinculado. E lá você vai colocar o nome do teu usuário filho. Por exemplo, Tatiana, sobrenome, e você vai criar o usuário filho dela, e-mail dela, tá certo? Telefone e tal. Aí você volta aqui no ferramenta de Contrata Fácil, aqui já vai aparecer o nome do usuário filho. Então você vai ter aqui o usuário principal, que é a senha master, e a Tatiana vai aparecer aqui. Perfeito. Lembrando que isso tudo é a parte administrativa, tá? Não é o link que os seus clientes vão ver, não. Isso daqui é só a parte administrativa. Não, isso. É o corretor no portal, entrando no gestão de acesso, criando um usuário filho. Tem gente que talvez não caiba isso, tá? Mas nesse caso que eu falei, que tem vendedores externos, né, parceiros e tal, ele pode estar fazendo dessa forma. Inclusive colocando esse link, né, na página dele, no Face, no Instagram e tudo, mas ele tendo isso com uma taxa de carregamento, né, de agenciamento e comissão. Mas ele pode criar um outro usuário, inclusive para ele ou para alguém com comissão diferenciada, né? Porque se fosse eu colocaria na minha página um prêmio um pouquinho mais alto, tá certo? E no meu dia a dia, para quem eu for ligar, eu colocaria alguma coisinha voltada para o perfil que eu estou mandando, tá?
Aqui, vocês vão reparar lá, não sei se está dando para enxergar, tem o agenciamento e a comissão. A padrão, eu vou passar isso melhor para vocês depois, a gente tem 4 produtos aqui, né? Acidente pessoal e vida simples. A comissão padrão aqui é 100 com 10. E nós temos o vida individual e vida mulher. A comissão padrão é 100 com 20. Só que lá no sistema, ele te permite escolher 7 outros tipos de agenciamento. Tá? Ele permite 300 com 2, 100 com 10, 0 com 10, 100 de agenciamento, 20 de comissão, 0 com 20 de comissão, 100 de agenciamento com 30 de comissão e 0 de agenciamento com 30 de comissão. A gente tem brigado para colocar, tem algumas situações pontuais, para colocar outros tipos de combinações de agenciamento. Mas hoje o que está disponível na ferramenta é essa. Tá bom? Eu vou passar aqui. Ok. Isso aqui é uma coisa que está também em criação, que está lá em ferramentas. Quando você entra em ferramentas aqui, o Contrata Fácil, você vai criar um link para o Contrata Fácil, né? Ou os links para cada vendedor, para cada corretor, com vários tipos de comissionamento. Aqui é gestão de vendas de negócios. Até onde eu sei, isso hoje está só para o Contrata Fácil, mas vai entrar outros ramos aqui também. Tá? O que é isso? Você vai ter um resumo, tá certo? De quem é o código do vendedor, qual o nome do vendedor, os valores totais que foi vendido, quantidade de vendas não efetuadas e quantidade de vendas efetuadas. Né? E aí cada um vai ter uma estratégia. Por que isso aqui não foi efetuado? Vale a pena voltar? Né? Lembrando, quando eu entrar lá no lead, eu vou explicar isso, quando o cliente entrar no lead e não finalizar a contratação, no link, isso vai gerar um lead para vocês, com nome, com data de nascimento, sexo, renda, telefone, e-mail. Você vai poder retornar naquele cliente e conversar. Eu vi que você entrou aqui no Contrata Fácil, posso te ajudar alguma coisa? Cada um tem uma forma de vender. Mas a ideia é aproveitar esse lead e não só tentar finalizar o Contrata Fácil, ou visualizar uma outra oportunidade, né? Alguma coisa que está acima do que o cliente estava querendo. A exemplo do DIH e do DIT que foi comentado, tá bom? De forma que isso também vai estar aumentando os tickets de venda, tá certo, gente? Ó, aqui foi um link que eu criei aqui no Contrata Fácil, tá? Eu entrei, o João me permitiu, né? Eu copiei o link aqui, ó, link copiado com sucesso, vou até apagar aqui. Entrei e copiei aqui. Isso aqui, esse cola, eu poderia ter mandado para o WhatsApp para os meus clientes. Poderia ter mandado por e-mail, poderia ter colocado numa página minha do Instagram, do YouTube, do Face, numa página da corretora, tá ok? Quando eu falei que o nome lá poderia ter sido mudado, Nikit Corretora, aqui você poderia ter colocado Nikit Administração e Corretagem, João Baeta, ok? O teu cliente poderia enxergar isso aqui. Mais abaixo, eu tenho algumas informações. Normalmente, às vezes, o cliente vai olhar aqui, ele vai entrar logo em Quero Simular, né? Mas aqui embaixo eu tenho algumas perguntas e respostas, Quero Simular. Ele traz um histórico, né, de estatística, né? Por Covid, sem Covid, o que é Covid, por que Covid, formas de pagamento, ok? Que eu acho que é interessante, às vezes, o cliente dar uma olhada. Vou entrar aqui em Eu Quero Simular. Botar meu nome, sem vergonha botar minha idade, ocupação securitário, faixa de renda, vou botar uma renda bem alta, tá, gente? Mas se eu botar uma renda baixa, o que a ferramenta está trazendo? A ideia da ferramenta é cada vez ficar mais inteligente, tá certo? Então, se eu estou colocando uma renda de 2.500,
muito provavelmente ele não vai me permitir uma cobertura de 5 milhões. Né? Porque uma cobertura de 5 milhões eu vou ter um prêmio um pouco mais alto. Muito provavelmente eu não vou conseguir pagar isso. Tá? Então, eu vou colocar aqui, se vocês quiserem simular depois, até olhar, eu vou colocar uma renda acima de 10 mil reais. Vou colocar o meu e-mail, telefone. Outra coisa, se eu colocar aqui, autorizo, vocês estão enxergando tudo direitinho? Não, aumenta aqui um pouquinho mais. Se eu colocar aqui, autorizo o contato com o corretor, vai gerar o lead para vocês, ok? Se eu não coloco isso aqui, e é bom vocês venderem isso para o cliente de vocês, eu não vou conseguir gerar um lead para vocês por conta de LGPD, tá bom? Então, novamente, coloquei aqui o ticketzinho, ele vai cotar, vai gerar lead. Eu não coloquei, vocês não vão saber, ok? Então, eu vou marcar, vou dar próximo. Gente, já passei 20 minutos, 1000 perdões, tá? Ele aqui, nessa primeira tela, ele veio com uma sugestão, ok? Então, ele me deu uma sugestão, dentro dos 10 mil reais, de 572 reais, ok? Nada impede que eu venha aqui personalizar e inclua, diminua, altere as coberturas e assistências que estão nessa primeira sugestão. Se eu topar, eu entro aqui e coloco quero esse plano, ok? Aqui embaixo, como a Evelyn comentou lá no início, ele me dá uma ideia de 3 combos, né? Como eu tenho aqui morte por acidente, foi aquele produto que eu mostrei inicialmente, que é o AP por acidente, ok? Ele aqui, na verdade, só me permite morte acidental. Morte por doença não permite. Então, morte por doença estaria nesses 2 combos aqui ao lado. Aqui eu tenho coberturas e assistências do plano compacto, tá vendo? E eu tenho mais essas outras coberturas. Morte qualquer causa, assistência funeral familiar, médico na tela e desconto farmácia. E nesse terceiro combo, ele me permite esse combo aqui, esse básico, mais essas outras coberturas. Então, se eu clicar aqui nesse quero esse plano, ele não vai me permitir alterar, tá vendo? Essas coberturas. Apenas essas aqui de baixo. Então, como sugestão, vamos entrar aqui. Eu voltei, não teve nenhum problema, não perdi a informação, ok? Eu vou entrar nessa primeira sugestão, eu vou entrar aqui. Quero personalizar. Bem, quero personalizar. Se eu quiser contratar, eu sigo. Se não, eu vou entrar aqui nas minhas coberturas propriamente ditas e eu vou personalizar se eu, assim, achar interessante. Lembrando, tá? Desculpa. Aqui tá vendo, é o valor. Toda vez que eu fizer uma alteração, ele já vai alterar o valor lá em cima, tá? Como eu coloquei um valor de renda acima de 10 mil, né? Lembra, se eu colocasse 2.500, muito provavelmente ele não ia me permitir os 5 milhões. Então aqui ele está dizendo que eu posso alterar de 10 mil a 5 milhões essa minha básica, ok? Indicamos 450 mil, ele dá até uma outra indicação. Eu vou manter os 300 mil, ok? Aqui não está marcado acidente, tá vendo? Então, se eu não marcar, ele vai me permitir contratar somente morte qualquer causa, por acidente ou por doença. Se eu clicar aqui do lado, aí que a gente comenta que a linguagem é uma linguagem um pouco mais simples, ele vem aqui, qualquer causa. Com essa cobertura você fica mais protegido, pois a indenização é enviada caso você venha a falecer por doença, acidente ou morte natural. Tá? Então sai um pouco daquele segurez e traz uma linguagem um pouco mais acessível, um pouco mais simples. O que cobre? O que não cobre, né? Riscos excluídos, atos ilícitos, carência de 30 dias para Covid, 2 anos para suicídio. Já está incluso aqui o funeral.
para o titular, limitado a 5 mil, possibilitando prestação de serviço ou reembolso. Gente, se tiver alguma dúvida, eu não estou vendo vocês, por favor, me falem, tá? Aqui é um pouco do mesmo. Dele. Eu vou descer. Você está me ouvindo, Ney? Estou ouvindo, estou ouvindo. Você está me ouvindo, Ney? Estou ouvindo. Porque caiu a internet aqui, voltei em outro computador, mas voltei a tempo. Estou seguindo aqui o chat e tá... Peraí. O Cláudio Fonseca está perguntando: a profissão altera o valor do prêmio no caso de morte acidental? Bacana, Cláudio, obrigado, tá? O que acontece? Eu vou falar assim em linhas gerais, tá? Profissão, sexo, idade alteram porque fazem parte de subscrição, não só no individual, mas no coletivo também, né? Profissões mais agravadas, ou elas são excluídas, não aceitas pela companhia, ou são limitadas. Aqui no caso de DIT-DH, como não tem, não é muito... não seria o exemplo muito claro. Mas se você entra no portal e tenta colocar DIT, você vai ver que algumas profissões, por exemplo, não são aceitas. Ok? Então, respondendo a tua pergunta, profissão, sexo, data de nascimento, no caso, idade, né? Mudam sim a questão de precificação. Ney, eu sou... tenho duas profissões, né? Eu sou sócio de uma empresa e tal, sou diretor lá da empresa, e eu sou também... Eu tenho lá, sou contratado, e tudo. Ney, qual a minha profissão? A profissão é onde você tiver a maior renda e aonde você se dedica mais tempo. Tá? Havendo dúvida, passa isso para a gente entra com risco de mercado e a gente sempre faz essa consulta. Mas porque às vezes a empresa, ele nem vai na empresa, a empresa é dele, tem lá um diretor administrativo, um sócio administrativo, e ele tem uma renda onde no outro emprego ele tem uma maior participação em tempo e às vezes até uma maior renda. Então a gente tira pela maior renda, ok? Mas às vezes a gente também pode olhar risco, né? Ele pode ser, exemplo, um militar, né? Que às vezes a gente não tem aceitação, que ele tem uma boa renda, mas onde ele se dedica mais tempo. Mas ele é sócio também de uma empresa. Então, talvez aí o que prevaleça seja a questão dele ser militar, tá bom? Aqui, eu não sei se foi claro, tá, gente? Se não for, por favor, me fala. Aqui eu não marquei, tá vendo? O risco por morte por acidente. Então, aqui uma coisa bacana na ferramenta é que ela te diz que vai aumentar o teu seguro em R$ 27,38 para ele ter 300 mil por morte acidental. Então, lembrando, morreu por qualquer causa, doença, o beneficiário recebe 300 mil. Veio a óbito por acidente, o beneficiário vai receber 300 mil por acidente, porque ele está pagando R$ 27,00 a mais, né? Ele está pagando essa linha de cobertura, e vai receber também 300 mil, porque foi morte por qualquer causa, tá bom? Questão de invalidez, aqui lembra que a gente tem invalidez parcial total por acidente, e a gente tem invalidez por doença funcional, não é isso? Então aqui o sistema, ele já permite você contratar as duas. Se eu desmarcar aqui, eu retiro a invalidez por doença funcional e fico só com a IPA, a invalidez parcial total por acidente, ok? Ney, mas o que é isso? Eu clico novamente aqui do lado e ele me traz um resumo do que é essa cobertura. Invalidez por acidente, né, é a famosa IPA, respeita aquela tabelinha, né, por lesões, né, lesão física ou redução de impotência de algum membro ou órgão. O que cobre? Sem decorrência de algum acidente com lesão física, lembrando, é IPA, lesão por acidente.
com lesão física, houver a perda ou impotência definitiva de algum membro ou órgãos do seu corpo, você recebe uma indenização financeira proporcional ao dano, né, que pode chegar até 100% contratado. Às vezes não chega, tá? Se eu perder esse dedinho aqui, eu não me lembro, foi um sinistro, às vezes, uma vez que eu participei, e quando eu fui ver o sinistro, foi mil e poucos reais, tá? Para se ter uma ideia. O que não cobre? Perda de dentes e danos estéticos. Invalidez por doença. Quer dizer, contratado aqui a invalidez por doença funcional, o segurado recebe o valor em caso de perda de independência causada por alguma doença. Perda definitiva por invalidez de alguma função, membro, órgão, de parte do corpo, de corpo de uma pessoa, quando causado por alguma doença. Exemplo, perda de visão, movimentação de pernas, mãos, ok? O que não cobre? Invalidez que ocorreu antes da contratação de seguro. Exemplo, qualquer coisa, né? Às vezes entra aquela questão de pré-existência, né? Eu faço um seguro, coloquei na DPS que eu sou hipertenso e tal, a seguradora aceitou, falei a medicação que eu tomo, falei os miligramas que eu tomo, bacana, a seguradora aceitou. Mas se não colocar lá, né, e a seguradora percebeu isso, que alguma invalidez é anterior, né, à contratação, então o segurado não teria cobertura. Tá? Assistência funeral aqui permite, lembra que eu falei, a contratação de 5 a 10 mil reais. Vou manter os 10 mil reais, e aqui você percebe, que eu acho bacana aqui na ferramenta, diferente no portal, mas embora esteja lá em melhorias, a gente percebe o quanto isso aumentaria, né, ou diminuiria esse valor aqui de contratação. A gente está falando de um ticket de 600 reais, gente, para alguém que ganha acima de 10 mil reais, tá bom? Despesas médicas, médicas, hospitalares e odontológicas, né? Já vou abrir aqui. Essa é uma cobertura, né? Eu utilizava muito seguro coletivo, né? Mesmo o coletivo, quando a gente acha que é um pouco mais barato, é uma cobertura um pouco, em termos de custo, um pouco alto, né? Para você ver, se eu contratar 100 mil reais, de 600 reais lá, isso vai para 1.000 e pouco, aumenta em 560 reais. Não quer dizer que eu possa reduzir essa contratação, tá? E escolher um valor mais baixo e alterar esse valor aqui, tá bom? E o que ela cobre? Em caso de acidente, o segurado entrará com reembolso dos valores com as despesas médicas, hospitalares, odontológicas, limitado ao valor contratado. Né? Lembra, teve um acidente, ele entrou no hospital, né? Vai sair uma nota fiscal, nome CPF do próprio, e ele vai entrar como reembolso. Okay? O que não cobre? Questão de próteses estéticas, né? Despesas. Eu saí do hospital, dei alta do hospital. Qualquer custo que eu tenha posteriormente à saída, né, do hospital não seria coberto. Doenças graves. Eu acho essa cobertura extremamente importante. E para esse valor, tá vendo? Eu posso ir até 1 milhão, ok? Para 10 mil reais eu teria 60 reais, 59 reais de custo. Lembrando que dentro de doenças graves, eu tenho 30 patologias, né? Refizemos esse produto há pouco tempo, tínhamos 6 patologias, né, que são as obrigatórias, e incluímos mais 24 patologias. Tá? Aqui não dá para desmarcar essas outras 30, no portal do corretor dá. Mas vale a pena desmarcar essas patologias? Né? O que vai acontecer com a gente? Né? Esclerose múltipla, embolia, em avião, né? O que vai acontecer?
né? Ideal que a gente deixe tudo, ao meu ver, desmarcado. Carência, há uma carênciazinha. 90 dias a partir do início do seguro. Né? O início do seguro é após a liquidação. Tá bom? Acessibilidade física. Também há uma alteração, eu posso fazer até 200 mil. E ele entra, como eu falei lá na apresentação, como invalidez da tabela do IPA. Ok? Então, se eu tiver um valor superior aos 50% do que está descrito lá na tabela do IPA, o segurado não entra com reembolso, tá? Ele entra como como seguro, né? Como sinistro mesmo. Ele apresenta, toda a documentação e ele é depositado, né, creditado o valor até o limite da cobertura. Agora, olhem aqui o valor que isso acrescenta na fatura, que eu acho interessante. Para 100 mil, vai acrescentar R$ 1,74 por mês. Estou quase acabando, tá, gente? Aquisição de jazigo, né? Lembra? Aqui no Rio, na verdade, o valor vai até 30 mil reais, tá? Então, vou manter os 30 mil, só para vocês terem uma ideia do valor. Então, o custo ele aumenta em torno de R$ 42,00, quer dizer, é relativamente barato, né? Buscando, quer dizer, cada família, né, cada titular, ele tem uma situação. Se na verdade, às vezes, o funeral aqui ampliado me interessa por conta dos meus sogros e tal, se eu entrar com aquisição de jazigo, eu compro o jazigo, né, no falecimento, né, de pais e sogros, e esse jazigo fica para a família e é perpétuo, né, uma propriedade minha. Tá bom? Filhos póstumos, olha o preço, 0,23 pelo custo. Ah, Ney, eu não tenho filho, não tenho nenhuma intenção de casar de novo e ter novos filhos, então não interessa ter essa contratação, ok? Que é o meu caso. Né? Tenho 2 filhos, não tem menor, minha esposa já fez, não tem menor intenção de ter outros filhos. E a cobertura, ela se baseia na morte do cônjuge ou do filho, ou do titular, perdão, no período gestacional, do cônjuge do titular receberia esse valor de cobertura. Ok? Na falta dos dois, do titular ou do cônjuge, é um diferencial, porque às vezes o mercado só tem da esposa, né, que está tendo filho, a gente pagaria ao responsável legal que foi lá definido. Tá bom? Isso aqui, como eu já falei lá, é extremamente importante. Gente, olha o custo. Cônjuges e filhos, R$ 1,52 por mês. Pais e sogros e sem limite de idade. Eu posso aumentar isso aqui até R$ 10 mil. Eu vou pagar R$ 46 com uma cobertura de 10 mil. Tá? Do que se trata isso? Como funciona? Familiar. Cônjuge, companheiro, filhos e enteados, desde que estejam no imposto de renda, é possível ampliar para pais e sogros sem limite de idade. Foi o que eu fiz aqui. Tá bom? Aqui, tá vendo? Ele permite um ou outro. Só que ao fazer aqui, ó, pais, sogros, cônjuges e filhos. Então entra nesse último aqui. Tá bom? Ele aqui no final, gente, mil desculpa, eu passei um pouquinho do meu tempo. Clube de vantagem, sorteios mensais, médico, segundo a opinião médica e tal. Se eu entrar aqui, ele me dá um resumo do que isso se refere, ok? Eu acho interessante vocês darem uma olhadinha. Faz tudo, assistência sem custo, forma de pagamento, né, que é os cartões e os bancos conveniados, Bradesco, Santander, Banco do Brasil e Scob. Eu vou contratar. Vou colocar aqui meu CPF. Cadê? Não tem. Ih, rapaz. Esqueci. Peso 74, 1,71. Não preciso dizer que às vezes a gente recebe aqui trocado, tá? O cara tem 1,71 kg, 71 gramas e 74 metros de altura. Isso vai para DPS e acaba caindo em exigência.
Vou confirmar aqui o e-mail. Próximo. DPS. No meu caso, eu sou hipertenso, não vou colocar aqui. Mas no caso, colocarei aqui hipertenso, Coros 50 mg, Pressat 5 mg e por aí fora, tá? Para não ter problema, vou botar aqui não vou contratar. Já teve algum tipo de combo ali, mas não tem, graças a Deus. Opa, não. Sofro de dor crônica, braço, pé, coluna, não sei, enxerga, dor de esclerose, hérnias e tal, não sei o que, não. Já passei por alguma cirurgia, afastamento e tal, não sei o que, não. Tem alguma deficiência visual e tal? Eu tenho, porque eu estou usando óculos, né, gente? Mas vou colocar não. Próxima. Herdeiros legais, vou botar os herdeiros legais, senão eu vou ter que identificar, né, a data de nascimento, nome e tal, não sei o quê. Vou colocar esses aqui, tá? Próximo. Vou pagar de que forma? Qual a forma de pagamento? Cartão, tal, não sei o quê. Ele tá recomendando o cartão, tá? Cartão, o único problema às vezes que dá é quando é roubado, você troca de cartão ou quando o cartão vence, né? Mas botar o cartão, você vai colocar um número e tal, ou... Opa, cadê? Como é que eu troco isso aqui? Pix eu tenho que colocar a data de vencimento, o número de parcela. Aqui eu parcela até em 12 vezes, tá vendo? Contrato ou não contrato? Esse foi o valor total. 12 parcelas no Pix, sem juros. Tá bom? Eu contratando aqui, não vai documentação, perdão. Não vai para o cliente assinar. Ele já fecha a contratação aqui. O cliente vai receber um e-mail e o corretor vai receber um e-mail, né, que o Lucinei, perdão, lá, contratou esse seguro. Se eu interromper aqui, fechar aqui, ele vai me dar essa informação. Né? Ou se eu fechar aqui diretamente e não quiser seguir, vai gerar um lead para vocês, tá bom? E aqui a gente encerra um pouquinho. Não encerra não, mil desculpas, gente. Mil perdões, peraí, senão a Evelyn aqui come o meu fígado, peraí. Tem a parte de comissionamento, de campanhas vigentes, tá? Que eu vou passar para o João também. A gente tem uma campanha institucional que ela é realizada a cada 3 meses. Tá? E o individual, todos os produtos do Contrata Fácil estão aqui dentro. De que forma? Para cada quantidade de vida, eu vou pagar um percentual de comissão para esse valor que foi fechado. Então, pegando aqui 2 vidas, eu vou pagar 20% de adicional entra como agenciamento extra. Tá bom? Se eu fechar mais de 5 vidas, eu vou ganhar 50% de agenciamento, limitado a R$ 1.500, tá bom? Desculpa ser rápido, mas eu vou passar isso para o João, vocês vão poder olhar isso um pouco melhor. Tem uma outra campanha que a gente replicou do trimestre passado, que ela é válida até junho, do 1º de abril até junho, que entra esses produtos do Simples. AP, Vida Simples, Individual e Vida Mulher. Que a gente, como lançou doenças graves, aqui eu estou dizendo o seguinte, se você fechar com a gente hoje R$50, tá vendo? De 40 a 100 reais, eu vou te pagar um AG extra de R$50, né? E se você incluir dentro desse seguro, ou desse somatório de seguros, R$50 de doenças graves, eu te pago R$100 de AG. Então, olhando um sucesso desse trabalho que a gente está fazendo, se você fechar acima de R$200, 300 de AG de valor, eu te pago 300, acima de R$200, eu te pago 300 de AG, e se colocar mais 300 de AG, eu te pago mais R$300 de AG. Ou seja, aqui nessa campanha você pode chegar até R$600. E se você fechar lá nos 1.500, só aqui, adicionalmente,
você pode chegar até R$ 2.100, tá bom? Muito bom.